Você já teve a sensação de estar sendo esmagado por dentro, mesmo quando por fora tudo parece normal? É como se o mundo esperasse que você continue funcionando, mas ninguém vê o que você carrega. Tem horas em que a gente se pergunta: por que isso me afeta tanto? A resposta nem sempre é clara, mas ela existe, e ela está na forma como lidamos com as emoções, não no que nos acontece. Hoje vamos falar sobre como ser forte de verdade, não aquela força barulhenta e arrogante, mas a força silenciosa, aquela que te mantém em pé quando tudo parece desabar. A filosofia estoica não te promete uma vida fácil, mas oferece ferramentas para viver com firmeza, clareza e coragem, mesmo em meio ao caos. Hoje você vai aprender 10 formas práticas de desenvolver essa força emocional que os tempos modernos parecem ter sufocado. Antes de começarmos, quero que vá até a área de comentários e escreva: "Nada me derruba se eu não permitir." Essa frase é mais do que um comentário, é um compromisso silencioso com a sua transformação. Agora vamos começar. Número 1. Corte o sofrimento que você alimenta. A dor é inevitável, mas o sofrimento, muitas vezes, é escolha. É difícil ouvir isso, principalmente quando tudo dentro de você grita que foi injustiçado, ferido, abandonado. Mas é justamente aí que a filosofia estoica nos vira do avesso e nos mostra algo brutalmente libertador. O que mais nos destrói não é o que nos fizeram, mas o que nós continuamos alimentando depois que tudo passou. Você revive a cena, ressuscita a ofensa, reencena o abandono mentalmente 1000 vezes, e cada vez que faz isso é como se abrisse a ferida de novo, com as próprias mãos. Epicteto nos alertou: não são as coisas que nos perturbam, mas sim os julgamentos que fazemos sobre elas. O que isso significa na prática? Que existe uma linha invisível entre o que acontece e o que você faz com isso aqui dentro. Você pode escolher reagir, se apegar, se corroer, ou pode escolher interromper o ciclo. Força emocional não é indiferença, é sabedoria. É entender que ficar preso ao que te feriu ontem não melhora nada hoje, só te mantém fraco. É como carregar uma mala cheia de pedras só porque alguém colocou a primeira lá dentro. Você pode deixá-la no chão a qualquer momento, mas prefere continuar, porque acha que ainda precisa sofrer para provar algo. Mas não precisa. Sofrer voluntariamente é como acender o próprio incêndio esperando que o culpado se queime. Só que quem se consome é você. Cortar esse sofrimento é um ato de força. É ter coragem de dizer: isso me machucou, mas não vai mais me definir. E então fechar a porta, não com ódio, mas com firmeza. Seu futuro não cabe num coração ocupado demais com o passado. A força emocional começa quando você entende que não é sua obrigação continuar sofrendo para sempre. Você pode e deve soltar, mesmo que ninguém peça desculpas. Mesmo que não faça sentido ainda, você solta porque quer ser livre. Número 2. Pare de reagir no piloto automático. Quantas vezes você já percebeu que, no calor do momento, reagiu da pior forma possível? Palavras foram ditas, sentimentos feridos, portas se fecharam. E no dia seguinte, você se arrependeu, desejando ter agido diferente. Reagir no piloto automático é um dos maiores inimigos da força emocional, porque nos transforma em reféns das nossas próprias emoções, deixando que elas comandem o barco. A filosofia estoica nos ensina que não somos prisioneiros do que acontece, mas sim do que permitimos que tome conta da nossa mente. Se você deixa que a raiva, o medo ou a frustração ditem suas ações, está abrindo mão do seu controle mais precioso, a liberdade interior. Imagine a mente como um jardim. Se você não cuidar, as ervas daninhas crescem, sufocam as flores e dominam o espaço. Reagir impulsivamente é deixar que as ervas daninhas do impulso e do descontrole tomem conta.
mas há um espaço, um instante quase invisível, entre o estímulo e a resposta. É nesse segundo, nesse pequeno intervalo, que mora a escolha. Escolha respirar. Escolha observar seus pensamentos sem se deixar engolir por eles. Escolha responder com intenção, não reagir com impulso. Essa pausa, essa decisão consciente, é o que separa o fraco do forte. Ser forte emocionalmente não significa suprimir o que sente, nem fingir que está tudo bem. Significa sentir, sim, mas sem deixar que o sentimento te destrua. Significa aprender a navegar pelas tempestades internas com calma e clareza, usando o leme da razão. A força nasce quando você decide não ser mais refém da sua reatividade, mas dono das suas respostas. É um treino diário, silencioso, que poucos veem, mas que transforma tudo por dentro. Pare de entregar seu poder para as emoções fugazes. Comece a responder com a sabedoria do estoico. A verdadeira liberdade emocional começa quando você aprende a não ser refém do seu próprio impulso. Número 3. Rejeite o papel de vítima. É fácil se perder na sensação de que a vida é injusta, que as circunstâncias conspiram contra você, que tudo o que te acontece é culpa de terceiros ou do destino. A tentação de assumir o papel de vítima é grande, porque oferece uma explicação para o sofrimento, uma justificativa para a fraqueza e uma desculpa para a estagnação. Mas essa narrativa, por mais confortável que pareça, é uma prisão disfarçada. O estoicismo não nega as dificuldades nem minimiza as dores. Ele desafia você a olhar para além delas e recuperar seu poder. Quando você se vê como vítima, entrega seu poder para o que te feriu, para as condições externas, para o que não pode controlar. Rejeitar o papel de vítima não significa ignorar o que aconteceu, fingir que não doeu ou que você não foi afetado. Significa reconhecer a ferida, mas não deixar que ela defina quem você é. Marco Aurélio nos lembra que a alma se tinge da cor dos seus pensamentos. Se você se alimenta do ressentimento e da sensação de injustiça, sua alma se escurece. Mas se escolhe o caminho da responsabilidade, por mais difícil que seja, sua força cresce. É na decisão de não se deixar aprisionar pela narrativa da vítima que você começa a se libertar. Ser forte emocionalmente é assumir que, apesar das perdas e das mágoas, você ainda tem controle sobre a sua mente, suas escolhas e sua atitude diante da vida. É saber que não pode mudar o que já passou, mas pode transformar o que virá. Continuar a se ver como vítima é negar a si mesmo a chance de crescer, de se reconstruir e de criar um futuro diferente. A força verdadeira nasce quando você para de esperar que os outros te resgatem e começa a ser seu próprio herói. Essa decisão é um ato radical de coragem e autoconhecimento. Neste instante, reflita. Quem você quer ser daqui para frente? Alguém refém das circunstâncias ou alguém que, mesmo ferido, escolhe caminhar firme? Rejeitar o papel de vítima é o primeiro passo para ser dono da sua história e, acima de tudo, da sua paz interior. Número 4. Respire antes de explodir. No meio da tempestade emocional, o impulso é agir rápido, falar alto, mostrar o que sentimos com intensidade. Mas é exatamente nesse momento que a força emocional é testada e que muitos se perdem. Explodir, gritar, ceder à raiva pode até parecer uma válvula de escape, mas quase sempre deixa um rastro de destruição que você mesmo terá que limpar depois. O estoicismo nos ensina que entre o estímulo e a reação existe um espaço sagrado. Esse espaço, por menor que seja, é onde mora a liberdade. Respirar antes de explodir é um exercício simples, mas poderoso, que separa os que são reféns do instante dos que comandam sua própria vida. Quando você sente a raiva subindo, o coração acelerando, as palavras afiadas querendo escapar,
O primeiro passo é se afastar do calor do momento, nem que seja só por alguns segundos. Feche os olhos, respire fundo, sinta o ar enchendo seus pulmões e no silêncio desse gesto, recupere sua razão. Essa pausa é um golpe de mestre contra a fragilidade emocional. Ela te dá o tempo necessário para escolher, reagir com impulso ou responder com consciência. A força não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo, principalmente nas horas de maior pressão. Seja claro, isso não significa engolir tudo ou fingir que está tudo bem. Significa permitir-se sentir sem ser dominado pelo sentimento. A raiva, o medo, a frustração são sinais, não sentenças. Aprender a respirar antes de explodir é aprender a acolher esses sinais sem se afogar neles. Essa é a essência do controle emocional. Não uma casca dura, mas uma mente treinada para não se deixar arrastar por qualquer tempestade. E lembra, a resposta que você dá no calor do momento pode definir o resto do seu dia, sua relação, sua paz interior. A força verdadeira está na escolha silenciosa de respirar, de pausar, de ser senhor do seu mundo interno. Respire antes de explodir. Essa é a diferença entre ser quebrado e ser inteiro. Número 5. Pare de buscar refúgio em quem drena sua energia. Quando o mundo parece pesado demais, é natural buscar apoio, conforto, um ombro amigo. Mas nem todo refúgio é seguro. E algumas pessoas que parecem oferecer abrigo, na verdade, drenam sua energia, minam sua força emocional e te mantêm preso num ciclo de desgaste. É uma armadilha silenciosa que muitos caem sem perceber. A necessidade de se apegar a quem não tem a capacidade ou a vontade de realmente te fortalecer. O estoicismo alerta para isso com clareza. A verdadeira força exige escolher cuidadosamente onde você investe seu tempo, seu afeto, seu esforço. Estar perto de quem só absorve sua energia é como tentar encher um balde furado. Você se doa, se esgota e no fim percebe que continua vazio, cansado, frustrado. Mas a esperança, o conforto que busca não vem de fora, vem do que você é capaz de construir dentro de si mesmo. Fortalecer-se emocionalmente é aprender a reconhecer quando alguém está te sugando e ter a coragem de se afastar, mesmo que doa. Porque o maior ato de amor próprio é preservar sua vitalidade, seu equilíbrio, sua paz interior. Não confunda solidão com isolamento. Estar sozinho não é sinônimo de fraqueza. Às vezes, a solidão é o terreno fértil onde você reconstrói suas forças, refaz seus limites e ressignifica suas prioridades. Abrir mão de quem te drena não é perder algo, é ganhar espaço para se reencontrar. É parar de buscar nos outros o que só você pode se dar. Quando você para de buscar refúgio em quem não te fortalece, começa a se tornar a própria fortaleza. E acredite, isso é revolucionário, porque em um mundo que incentiva dependências emocionais, ser autossuficiente é um ato de resistência e o primeiro passo para a verdadeira liberdade interior. Número 6. Discipline sua mente todos os dias. Sua mente é o campo onde a batalha pela sua força emocional é travada diariamente. Se você não plantar sementes de disciplina, pensamentos negativos, dúvidas e medos brotarão como ervas daninhas, sufocando qualquer possibilidade de crescimento. O estoicismo não propõe um controle rígido ou repressão das emoções, mas uma disciplina gentil e constante, uma vigilância consciente sobre o que você permite ocupar seu espaço mental. Fortalecer a mente é escolher onde você foca sua atenção, quais ideias alimenta e quais rejeita. Imagine sua mente como uma casa. Você não deixaria qualquer pessoa entrar, não abriria as portas para visitantes indesejados. Com seus pensamentos, deve ser assim também. Cada dia,
é uma oportunidade para cultivar hábitos mentais que te elevam e descartar aqueles que te enfraquecem. Isso significa questionar suas crenças automáticas, desconstruir narrativas autossabotadoras e praticar o autodomínio. É um exercício silencioso, invisível para os outros, mas que cria uma base sólida para a resistência emocional. Epicteto dizia que não são os eventos que perturbam os homens, mas suas opiniões sobre eles. Essa é a essência da disciplina mental. Você não pode controlar tudo o que acontece, mas pode escolher como interpretar e reagir. Quando treina sua mente para focar no que depende de você e aceitar serenamente o resto, você se torna inabalável. A disciplina diária transforma a mente em uma fortaleza, não contra o mundo, mas contra o caos interno. Esse trabalho exige paciência e constância. Não se espera que a mente se fortaleça da noite para o dia. Mas todo esforço consciente, toda reflexão silenciosa, é um passo em direção a uma liberdade emocional real. Discipline sua mente todos os dias. Faça dela sua maior aliada e verá que a força que buscava fora está, na verdade, dentro de você. Número 7. Use a dor a seu favor. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Essa diferença está no modo como você escolhe lidar com o que te fere. A filosofia estoica nos convida a transformar a dor, essa sensação desconfortável que insiste em nos visitar, em um combustível para o crescimento. Em vez de fugir, negar ou se afogar na dor, você pode aprender a abraçá-la como uma ferramenta de transformação profunda. Cada desafio, cada perda, cada ferida emocional é um convite para forjar uma versão mais forte de si mesmo. Sêneca, que enfrentou dificuldades e perdas terríveis, escreveu que nenhum homem é mais infeliz do que aquele que nunca enfrentou adversidade. É na adversidade que se revelam as verdadeiras forças, ocultas sob as camadas de medo e comodidade. Quando você para de lutar contra a dor e começa a entendê-la, ela deixa de ser um inimigo e passa a ser um mestre. Ela te mostra onde estão suas fraquezas, onde é preciso crescer e qual caminho seguir para encontrar equilíbrio. A dor, quando bem compreendida, tem o poder de cortar o que é superficial, aparar o que está solto e consolidar o que é essencial. É como o fogo que purifica o metal bruto, retirando as impurezas e revelando a resistência verdadeira. Se você se permitir sentir, sem medo ou resistência, a dor se transforma numa aliada silenciosa, uma prova de que você está vivo, lutando e evoluindo. Mas atenção, isso não é um convite à autossabotagem ou ao martírio emocional. É um chamado para assumir o controle do seu processo, escolher o que extrair da dor, usar cada experiência como uma escada para um novo patamar de força. Usar a dor a seu favor é entender que, no fim, a verdadeira liberdade emocional nasce não da ausência de dor, mas da capacidade de caminhar com ela, firme, consciente e determinado. Número 8. Entenda que paz não é ausência de problemas. Muitas vezes, acreditamos que a paz verdadeira só chegará quando tudo ao nosso redor estiver em ordem, quando as preocupações desaparecerem, as dores cessarem e os problemas sumirem. Mas essa é uma ilusão que só prolonga a angústia e a frustração. A filosofia estoica nos ensina uma verdade dura, porém libertadora. A paz não depende das circunstâncias externas. Ela nasce de uma decisão interna, de uma postura firme diante do que não podemos controlar. A vida moderna é um turbilhão constante de desafios, incertezas e perdas. Se a paz fosse resultado da ausência de problemas, ninguém conseguiria encontrá-la. Mas é justamente no meio do caos que a força emocional se revela, quando você aprende a manter o centro, mesmo quando tudo balança. Aceitar que a dor,
A frustração e o inesperado fazem parte do caminho, é o primeiro passo para uma serenidade verdadeira. Marco Aurélio dizia que você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Essa força não é passividade. É a coragem de agir no que está ao seu alcance e a serenidade para aceitar o que foge do seu controle. É um equilíbrio delicado, uma dança entre a ação e aceitação que constrói a paz que ninguém pode tirar de você. Quando você entende que a paz não é ausência de problemas, começa a enxergar cada dificuldade como uma oportunidade para fortalecer sua resiliência. Passa a encarar os desafios não como obstáculos insuperáveis, mas como testes da sua capacidade de manter a calma e seguir em frente. Essa postura transforma o sofrimento em aprendizado e a inquietação em força. A paz verdadeira é uma fortaleza interna, não um lugar sem tempestades, mas um porto seguro no meio delas. Número 9. Não se explique, torne-se inabalável. Vivemos em uma sociedade que nos pressiona a justificar cada passo, a explicar cada sentimento, a provar constantemente nosso valor para os outros. Mas essa busca incessante por aprovação é uma armadilha que corrói a força emocional. A filosofia estoica nos convida a abandonar essa necessidade desesperada de sermos compreendidos e a construir uma fortaleza interna que ninguém possa derrubar. A verdadeira liberdade está em não se sentir obrigado a dar satisfações o tempo todo. Quando você sente que precisa se explicar, está entregando seu poder nas mãos alheias. Cada justificativa é uma brecha por onde o julgamento, a dúvida e a crítica podem entrar. Marco Aurélio nos lembra que a opinião dos outros não deve governar sua alma. Ser inabalável é manter sua verdade mesmo quando ninguém mais a vê, mesmo quando o mundo questiona. É viver com propósito, firme na sua convicção, sem precisar provar nada para ninguém. Isso não significa fechar-se para o diálogo ou ignorar o que os outros pensam. Significa reconhecer que sua paz não depende da aprovação externa. Muitas vezes, quanto mais você tenta explicar, mais vulnerável se torna. O estoico prefere o silêncio firme à justificativa vazia. Porque o silêncio não é sinal de fraqueza, mas de força concentrada e autocontrole. Tornar-se inabalável é uma jornada solitária, mas essencial. É aceitar que nem todos vão entender, nem todos vão apoiar, e que está tudo bem. Sua missão não é agradar o mundo, mas ser fiel a si mesmo. Quando você abraça essa postura, descobre uma paz interior que nenhuma crítica pode abalar e uma força que ninguém pode roubar. A partir do momento em que você para de se explicar, começa a construir um escudo invisível, mas impenetrável. Número 10. Proteja sua mente como um templo. Sua mente é o espaço mais sagrado que você possui, o único lugar onde sua verdadeira força pode ser cultivada ou destruída. Imagine-a como um templo antigo, construído com cuidado e paciência, que deve ser protegido de invasores indesejados. Pensamentos tóxicos, dúvidas, medos e opiniões externas são como invasores que tentam derrubar os muros dessa fortaleza interior. A sabedoria estoica nos ensina que o maior ato de força emocional é ser o guardião vigilante desse templo, escolhendo com rigor o que deixa entrar. No mundo moderno, o bombardeio constante de informações, emoções e estímulos cria uma batalha silenciosa dentro da mente. Se você não estabelecer limites claros, seu templo se torna terreno fértil para a confusão e o caos. Disciplina mental não é um luxo, mas uma necessidade. É aprender a filtrar o que consome, a rejeitar o que enfraquece e a alimentar apenas o que fortalece sua essência. Como um jardineiro que escolhe cuidadosamente as sementes que planta, você deve cultivar pensamentos que construam resiliência, serenidade e clareza.
Epicteto nos lembra que não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Proteger sua mente significa assumir responsabilidade total pelo seu mundo interno. É recusar o papel de vítima dos pensamentos que te enfraquecem. É silenciar as vozes que questionam seu valor e interromper o ciclo de autossabotagem. O templo mental é onde sua liberdade começa e onde a verdadeira força toma forma. Quando você aprende a proteger sua mente com a mesma reverência que protegeria um santuário sagrado, sua força emocional se torna inabalável. Você cria um espaço onde o barulho externo não tem poder, onde sua paz não depende de circunstâncias e onde você pode se reconectar com seu propósito. Proteger sua mente é, no fim, proteger a sua vida. Cuide desse templo com atenção, porque é ali que reside o seu verdadeiro poder. Quero parabenizá-lo por chegar até o fim deste vídeo, por sua coragem em olhar para dentro, reconhecer o que precisa mudar e buscar um caminho de respeito e força. Esse é o momento de transformar intenção em compromisso real. Se estas palavras ressoaram com você, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem você acredita que precisa ouvir essa mensagem. Às vezes, um pequeno gesto pode ser o primeiro passo para fazer a diferença na vida de alguém. Agradeço pela atenção e lembre-se, a verdadeira força não está em nunca cair, mas em levantar sempre com a mente firme e o coração livre. Até o próximo vídeo.